Agora 10h40. Muito bem, Supremo Tribunal Federal formou maioria para responsabilizar redes sociais por postagens com conteúdos ilegais feitas por usuários. O voto que garantiu a maioria foi do ministro Gilmar Mendes. Além dele, votaram para responsabilizar as plataformas os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Ministro André Mendonça teve lá um entendimento ouvinte diferente dos outros. Ainda faltam votar Cássio Nunes Marques, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Só que o negócio é o seguinte: como já são 6 votos a 1, importa o voto no sentido de alterar o resultado final, não vai mudar o entendimento, já tem maioria. Então, dessa forma, portanto, a justiça brasileira entende que tem que responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos ilegais que forem publicados por pessoas que usam essas redes sociais, mesmo sem que as plataformas tenham recebido antes uma ordem da justiça para retirar aí esses posts, porque até agora funcionava assim, né? Vinha a ordem judicial, tinha o prazo para fazer a retirada. E a responsabilização poderia ficar a critério do usuário. Agora, pode responsabilizar sem a ordem judicial e pode responsabilizar também a plataforma, né? Os critérios para que isso ocorra ainda vão ser definidos nos detalhes, na minúcia. Para entrar em consenso, eles precisam analisar exatamente como seriam essas propostas apresentadas no julgamento. A gente vai acompanhar um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, formando aí maioria sobre esse assunto. No meu voto, mas a questão obviamente está em aberto diante de todas as vicissitudes e agruras que insam o tema, mas o meu voto eu trazia a proposta de confiar essa tarefa à ANPD, mas em suma é um tema relevante. O que é importante é que haja algum tipo de decisão que confie a um órgão a fiscalização desses deveres. Bom, o ministro Flávio Dino, que também votou pela responsabilização das plataformas sem precisar de uma decisão da justiça, defendeu o seu ponto de vista no julgamento. Liberdade sem responsabilidade conduz à barbárie. E é disso que nós estamos cuidando aqui. Não são ministros ou juízes que acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não a delírios autoritários, desses que acham que alguma empresa privada vai apenas se autorregular. Qual é a empresa, o setor econômico ou social que se autorregula? Nem os cônjuges nos lares se autorregulam. Eles têm regulação. Um não pode fazer ao outro aquilo que a lei veda. Ninguém pode tratar seus filhos, as suas crianças, os seus adolescentes sem regulação. Bom, então tá aí os pontos de vista que justificam para você da audiência o porquê, né, que os ministros entenderam que era preciso formar a maioria ou acabaram concordando em relação a essa questão. Mas é um debate. Embora exista o entendimento da justiça, né, e se torne um regramento para o país, você terá, sim, críticas em relação a isso. Terá críticas sobre essa questão, porque a justificativa é o combate à desinformação e ao discurso de ódio, a história da proteção aos direitos fundamentais, né? E também o envolvimento das plataformas Meta, X, enfim, YouTube, todas elas, de colocar ali mecanismos de moderação e transparência. Mas veja, quando a gente olha, né, para outros países, o caso dos Estados Unidos, houve aquele anúncio que a audiência bem lembra, que foi muito celebrado, inclusive pela direita da Meta, dizendo que iria tirar aqueles parâmetros de filtros e fiscalizações que existiam em cima dos conteúdos e publicações feitos. Então, são 2 pesos, 2 medidas.
Quem é contra aponta o risco à liberdade de expressão, porque indica que se não existirem critérios claros, né, essa questão da restrição para você manter a legalidade poderia levar a uma espécie de censura, né? A outra questão é insegurança jurídica, porque veja, como é que você vai entender o conteúdo que é considerado, aspas, ilegal? Onde foi que cruzou a linha, onde não cruzou a linha, né? Então, esses seriam pontos de atenção. E também a questão de você ter ali, talvez, né, mais rigidez em dificultar, enfim, a utilização de plataformas menores no mercado. Acaba que concentra, porque vai ter essa questão do filtro, do controle dentro das grandes plataformas. Essa é uma visão derrotada, né? Quem tem essa justificativa, que possivelmente, né, está hoje aí com gosto amargo em relação à decisão, e existem sim muitos juristas que falam que o Marco Civil da Internet já trazia responsabilizações para quem abusasse das publicações, né, que era só tornar efetiva essa responsabilização, que as pessoas deveriam ter o direito de se expressar. E aí pronto, como na vida, né, teve lá uma medida que, enfim, saiu do contexto, cruzou um campo legal, vai ser responsabilizada. Não seria a defesa de uma não responsabilização, mas é uma tese derrotada. Hoje, a realidade que se impõe com a decisão do Supremo é essa de que haverá, portanto, sim, uma responsabilização e uma regulação em relação a isso. 10 horas e 46 minutos.